primeiro problema que me afeta diz respeito à juventude. A criminalização, por exemplo, dos jovens de periferia. Também a violência contra a mulher é um outro problema social que me afeta. E, de certa forma, também o sistema prisional. Sobretudo, o mundo ligado à questão das drogas, que afeta também a juventude. Eu vejo, vamos dizer assim, em termos de gravidade, o que eu julgo ser bastante grave, e a própria incidência, o número de pessoas que estão sofrendo com isso hoje que eu vejo, mas é a questão do desemprego, né? Isso afeta emocionalmente, principalmente as pessoas, de uma maneira absurda, sem falar na questão econômica. A gente vê as pessoas muito sem orientação também, esse mundo meio competitivo demais, né, do jeito que tem hoje aí. Eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco da essência e indo muito só atrás de resultados, né? Você tem que ser competitivo, você tem que ser melhor que o outro. Que guardadas as devidas proporções, não deixa de ter uma certa razão, mas não pode ser tão assim, né? Como consequência disso, a gente pode julgar aí também a questão da violência, que está absurdamente. A questão de vícios, né? Droga, bebida. E vai uma coisa, é o chamado efeito dominó, né? Vem, começa e vai ocasionando outras e outras coisas. De uma certa forma, a violência e também a falta de estrutura que o governo disponibiliza para as pessoas. Porque, igual eu estava pensando agora, perto da minha empresa tem muita gente que está lá nos cantos, estirado no chão, e ninguém se preocupa, ninguém liga. E eu acho que o governo tinha que olhar para essas pessoas. Na verdade, atualmente, os problemas sociais, no geral, estão interferindo na minha vida, porque tem um problema muito grande no Brasil, que geralmente as políticas públicas e o governo, ele tenta tratar a causa e não a consequência dos problemas sociais. E, por exemplo, eu que estou fazendo terceiro ano agora e vou tentar Enem, é complicado, porque ao invés de melhorar a educação, por exemplo, que é um problema social gritante no Brasil, eles colocam cotas e várias exceçõezinhas para conseguir colocar ali dentro também de uma universidade federal, por exemplo, uma pessoa que não teve tanta oportunidade. Isso não é de total, assim, não é. Pergunta é interessante, porque quando a gente fala igreja, a gente pode estar pensando em muita coisa. Talvez o que está embutido aí é uma ideia de igreja como uma instituição, né? E a minha concepção de igreja é de que a igreja é uma comunidade, não é o Papa, o Bispo, os padres, as freiras, né? Mas toda uma comunidade. Então, quando a gente pergunta o que a igreja faz, o que a comunidade pode fazer. Então, a gente tem muitas ações nas comunidades, nas paróquias, né, e através de várias instituições ligadas à igreja, em todas as áreas praticamente, na área de saúde, educação principalmente, serviços à comunidade, de assistência social, enfim, essa comunidade que é a igreja, e onde está incluída também a instituição, a hierarquia da igreja, presta um serviço extraordinário à sociedade como um todo, né? Na história da humanidade, nesses últimos 2000 anos, nós vamos encontrar essa igreja, a comunidade, presente em praticamente todos os grandes movimentos sociais e de desenvolvimento da civilização. Acho que a igreja faz, acho que são muito interessantes os centros. Existem centros de apoio aos drogados, orientações às vezes de famílias, acolhidas às pessoas, às famílias mais desequilibradas, que podem, com essa orientação, diminuir a violência às vezes em casa, né? E também o acesso às vezes dos jovens às drogas, através de muitos trabalhos. E quando o problema já ocorre, a igreja tem esses trabalhos, esses centros de apoio.
Poderia investir mais em grupos de jovens e trabalhos com jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. Ou trabalhos assim com outros ministérios, tipo asilos, escolas, né, hospitais. Talvez, não, sinceramente, acho que não. Acho que nessa questão, assim, sempre é bom solidariedade, disseminar essa ideia pra gente tratar com igualdade, com amor as outras pessoas, mas mesmo assim, pra resolver, acho que não. Eu acho que uma maior participação, né? Nós ainda vivemos, especialmente no Brasil, uma realidade, uma cultura de distanciamento, né? Uma expressão, por exemplo, que a mim causa estranheza e que escuto muito, é a pessoa que fala assim: eu sou católico, mas não sou praticante. É mais ou menos como dizer assim: eu sou cruzeirense, mas torço para o Atlético. Não tem lógica isso. Quer dizer, a própria prática da fé é uma condição básica para você se sentir parte desse processo. Então, o que é o primeiro passo para uma ação mais efetiva era que as pessoas assumissem realmente a sua condição de fé e que traduzissem isso em ações do dia a dia. De alguma boa ação da igreja, eu acho esses trabalhos, por exemplo, eu não sei se veria isso, um deles, eu acho que as escolas vinculadas à igreja, as escolas confessionais, elas fazem um grande trabalho nessa ajuda, uma vez na formação dos jovens, criando jovens voltados para valores, e isso eu acho que vai repercutir num problema social, uma sociedade menos violenta, mais justa. Vejo os trabalhos também na igreja de acolhida a famílias, as creches. Hoje em dia a igreja é muito mais aberta a entender essas diferenças. Então eu acho que o trabalho ele vem sendo feito e que ele só vai ser mais intensificado se houver mais participação de todos nós. Nossa, mas muitas mesmo, né? Eu posso dar exemplos assim, mais próximos de mim, né? Aqui perto do colégio, por exemplo, nós temos a comunidade do Carmo, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, que tem historicamente um dos mais belos serviços sociais em todas as áreas aqui em Belo Horizonte. E assim várias, lá perto do meu bairro, no Padre Eustáquio, por exemplo, ligado à igreja do Padre Eustáquio, dos fráteres, da comunidade dos fráteres, fazendas de recuperação de dependentes químicos, grupos de recuperação, grupos de apoio às famílias, né? Grupos de casais. A escola, o colégio, por exemplo, né? O Colégio Imaculada, por exemplo, é uma das obras educacionais da Rede das Filhas de Jesus, que tem outros desmembramentos, a EJA, à noite, os alunos da educação jovem e adultos, a obra social São José Operário, né, onde os alunos têm bolsa integral e estudam lá no ensino de qualidade. Enfim, são inúmeras experiências de presença realmente transformadora dessa igreja na sociedade, né? Em cada comunidade que você visitar, você vai encontrar traços dessa presença. Bom, eu acho que o que eu mais gosto, sim, é o fato de ajudar. Porque eu sou muito solidária, eu gosto bastante de ajudar. De qualquer forma que eu tento, eu gosto de ajudar. E a igreja ajuda muito também. Para as pessoas que não tem muito, não tá nem aí para os outros, ensina a compartilhar, a ajudar, né, de alguma forma. Então eu acho que a igreja impulsiona muito a gente a ajudar e também a ter uma mente mais expandida para as coisas. Porque todo mundo acha que igreja é isso, fechado. Mas a igreja tem uma mente tão aberta, então a igreja ajuda bastante o ser humano a ser também melhor, de uma certa forma. Olha, na igreja, a partir dos anos 60, começaram as comunidades eclesiais de base. Hoje elas existem ainda, mas elas não estão assim tão fortalecidas quando foi naquela época.
O Papa Francisco, com os gestos dele, inclusive muitos gestos sociais, como, por exemplo, a questão dos imigrantes nos países europeus, mesmo nos países latino-americanos. Belo Horizonte, por exemplo, tem recebido uma grande quantidade de haitianos, não é? Do Caribe, para poder, vieram depois do terremoto em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Então eu acho que essas duas questões, o Papa Francisco e as comunidades eclesiais de base, têm atitudes de resistência a todos esses problemas que atualmente a sociedade brasileira está passando por eles. O que eu mais gosto na minha igreja é a integração que a gente tem e o investimento que a gente tem na vida das pessoas, né? A gente procura sempre estar buscando investir na vida das pessoas, saber como elas estão, o que elas estão fazendo, como que está o relacionamento delas com Deus, na semana, no geral.